Oi, gente, boa noite. Vamos Boa começar noite. nossa aula hoje, então. Hoje, nossa aula, deixa eu alterar aqui meu. Boa noite. Boa noite, tá? Nossa lição é a nossa lição 12, aula 12, tá? Nós vamos falar um pouquinho de a nova vida e a igreja, corpo de Cristo, tá? Nós vamos falar da igreja, né? Então, essa é a nossa ideia hoje, levar essa aula. Então, como eu falei para vocês, eu vou estar visualizando apenas um quadrinho, para não atrapalhar muito. Vou jogar. Deixa eu ver se eu jogo para cá. Atrapalha vocês esse quadrinho ou não? Se não atrapalhar, eu deixo aqui mesmo. Tá bom para vocês? Não, Então, tá, beleza. não tá Tá? tudo bem. Então, nossa lição 12, né? A nova vida e a igreja, corpo de Cristo. E eu já quero começar perguntando para vocês se alguém tem uma ideia que possa me ajudar. O que significa igreja, né? O que é igreja para você? Alguém pode me ajudar? Pode abrir o microfone e falar um pouquinho para nós. Para mim, Toninho, a igreja significa reunião dos irmãos, né? Como diz lá em Hebreus, né? Devemos nos reunir na igreja, não é? Porque a igreja foi feita para o cristão, o irmão, não é para viver isoladamente, né? É isso que eu Perfeito. entendo. A igreja significa um local de encontro, né? Dos irmãos. E a igreja somos todos nós, né? Ótimo, Ezequiel. Então, a igreja é reunião de irmãos. Legal, legal, Ezequiel. O que mais, gente? Alguém quer mais falar alguma coisa que vem na tua mente quando fala assim, igreja? Oi, Daniel. A igreja, ela significa, o nome em si, ele traz a ideia do ajuntamento dos salvos. Então, a igreja, ela nada mais é do que a composição dos salvos em Cristo, né? E aí eu vou além dessa questão de local, estrutura, né? A Bíblia diz que Cristo virá buscar a sua noiva, né? E essa noiva é a composição de todos os salvos, né? Onde, então, nós damos o nome de igreja. Perfeito, perfeito. Então, é isso mesmo. Jesus Cristo vai voltar e buscar a igreja dele, buscar a noiva dele, né? Então, a igreja é a noiva de Cristo. Ótimo. Beleza, Daniel. Muito bom. Ok. Vamos continuar então, gente. Então, o que é igreja? A palavra igreja, como o Daniel até já deu uma dica para a gente, ela traduz o latim ecclesia, que por sua vez vem do grego ecclesia, tá? Que basicamente significa assembleia pública, ou algo assim como reunião dos que foram chamados. Então, a igreja é uma assembleia pública ou reunião dos que foram chamados, algo assim, tá? Foram chamados. Então, é comum escutar que igreja significa chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original ele é formado por combinação de duas palavras que significam chamar e fora. Ok? Isso nos faz também entender que aquele versículo, lembra daquele versículo em Mateus lá, que está em Mateus 16, 18, fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer que a igreja é que vai invadir o inferno. Ela não fica toda recuada, fechada. Então a gente tem essa imagem de que a igreja ela fica fechada. Mas não, a igreja tem que sair. Né? Então a igreja, como o termo fala, chamados para fora. A igreja tem que ir para o mundo. Tá? Tanto que, vou até ler o versículo, Mateus 16, 18, fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha como Jesus já tinha falado isso, as portas do inferno não vai suportar a igreja. Então, a igreja, ela vai até as pessoas falam, vai arrombar o inferno. Tá? Então, é isso. A igreja não é ficar recuada, fechada, toda numa redoma. Tá? Então, a igreja é para sair para fora mesmo. Tá? Agora, uma definição teológica, queridos, é assim, é um conjunto daqueles que, reconhecendo a Cristo pela fé, são imediatamente agregados em seu corpo espiritual. O termo eclésia passou a ser adotado no Novo Testamento
para indicar a reunião de cristãos. Lá em João 15, de 1 a 8, no versículo de 1 a 8, nós vamos entender que ali fala que eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Aí ele continua, eu vou ler agora o versículo 15, 1 e 2, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então vocês percebem o que Jesus está falando? Ele fala assim, que ele é a videira verdadeira. E o pai dele, o Deus Todo-Poderoso, é o agricultor. Então Jesus estava voltando àquela ideia de uma sociedade até de agricultura mesmo na época, né? Então, talvez a coisa mais interessante daquela época era a agricultura. Então Jesus já até falando, olha, meu pai é agricultor, né? E olha que uma coisa que ele fala aqui, ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, né? E tudo que dá fruto, ele limpa para que produza mais ainda. Então a gente às vezes pensa, puxa, mas será que Deus, a matemática de Deus como que é, né? Mas olha que interessante, então Deus conta essas coisas. Então ele quer que nós produzamos, que nós façamos mais coisa. Por quê? Ele mesmo que fala, eu vou limpar e vou fazer você produzir mais. Olha que interessante, a gente começa a avaliar a matemática de Deus, né? Agora, quem será que faz parte da igreja? Né? Quem será que faz parte da igreja? Vamos ver aqui quem faz parte da igreja, né? A Igreja de Cristo não é uma simples organização, e sim um organismo vivo que, no poder do Espírito Santo, manifesta o reino de Deus ao mundo que jaz no maligno. O que nós estamos percebendo aqui? Ele fala que a Igreja de Cristo não é uma simples organização, e é verdade, né? Embora que, por exemplo, a igreja aqui do Horto do IP, né, nós temos que ter um CNPJ, nós temos que ter uma organização contábil. Por quê? Porque o governo, a lei exige que tenhamos um CNPJ, né, para nós nos reunirmos como igreja. Então, é lei. E nós, como cristão, temos que obedecer às leis, né? Então, é por isso que nós temos uma igreja organizada fisicamente, como pessoa jurídica, tá? Mas ele fala que a igreja, aqui na tradução, que é um organismo vivo. Tá? Então a igreja é viva. Por quê? Quando o Daniel falou alguma coisa, que nós somos várias pessoas. Então, Jesus Cristo vem buscar a igreja dele. Igreja somos nós. Né? Então, cada um faz parte da igreja. Né? Então, dando à frente, fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através da sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja. O que isso quer dizer, gente? Enquanto nós estamos aqui reunidos, Deus está acrescentando fiéis na igreja dele. Deus está vindo outros que não fazem parte da igreja, que estão entrando para a igreja. Né? Às vezes a gente fala assim, puxa, mas como que a pessoa se torna cristã? O Espírito Santo que convence as pessoas. Mas alguém tem que falar. Talvez o Ezequiel tenha que falar, talvez o Daniel tenha que falar, talvez a Verônica tenha que falar, talvez a Beth tenha que falar. Por quê? Deus, ele fala o seguinte, se nós não falarmos, até as pedras irão falar. Mas Deus quer usar nós também. Então lembra daquele versículo anterior? Que aquele que não produz fruto, ele corta, né? E assim vai, ok? Agora, então, quem compõe a igreja? Deixa eu voltar aqui. Quem faz parte da igreja? Então, os salvos. Ezequiel, lê para mim Atos 2,47, por favor, Ezequiel. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Obrigado, irmão Ezequiel, obrigado. Então é isso, gente. Então, como que os salvos acontecia? Vocês lembram que lá no livro de Atos, então, o pastor Paulo costuma dizer que o livro de Atos é uma dobradiça, que ele sai do Antigo Testamento, passa pelo Evangelho, aí no livro de Atos começa a igreja sendo perseguida. Então, logo depois que Jesus Cristo ele ressuscita e vai para o céu, a igreja começa a ser perseguida. Praticamente após a morte de Jesus Cristo, a igreja começa a ser perseguida. E ali no livro de Atos começa esse crescimento. Né? Nós vamos ver lá em Atos, por exemplo, que num dia
acrescentava 3 mil, outro dia 5 mil. Imagina, né? Que coisa exponencial que é isso, né? Nossa igreja, nós temos, por exemplo, agora um culto na igreja, às vezes num dia, 2, 3 aceitam Jesus Cristo, mas não é assim, 2 mil, 3 mil, 4 mil, né? Então, olha que coisa, que matemática doida, né, gente? Mas é isso, então os salvos é que compõem a igreja. Tá? Outra coisa, em Atos 5,14, ele fala assim, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, ali, em Atos, ele dá uma sequência dos salvos também. No Atos 11:24 fala, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui, de novo, ele fala, pelo testemunho de alguém aí, ele fala, pelo testemunho de muita gente se uniu ao Senhor. Então, através do nosso testemunho, muitas pessoas irão conhecer Jesus Cristo. E é por isso mesmo, vão ver, puxa, a vida da Beth é assim, a vida do Ezequiel é assim, eu quero conhecer esse Jesus Cristo, né? Aliás, com a minha mãe foi assim, né? Eu lembro que eu vim para São Paulo estudar, aí me converti para cá, aí voltei para o interior um dia, né? E falei com a minha mãe. Ela falou, filho, se você for estudar e você conhece Jesus Cristo, eu quero conhecer esse Jesus Cristo também. Então, é uma coisa muito legal isso aí. Por quê? As pessoas veem que você conhece, você é temente a Deus. Então, isso leva a pessoa também a crer em Deus. Né? E isso é importante, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Uma situação sobre como falar de Jesus, alguma coisa? Deixa eu aumentar minha tela aqui, assim eu vejo mais gente. Estamos em poucos, né, hoje, né, gente? Hoje estamos 6, 1, 2, 3, 6 alunos. Beleza. Vou minimizar aqui de novo, então vou deixar uma telinha uma tela. Ok. Agora, quem faz parte da igreja? É bom reforçar que, apesar desse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos sem exceção, apenas pode responder positivamente a esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Então, olha de novo a gente falando aqui sobre isso. Às vezes, vocês já devem ter parado por aí, passado por aí, alguém falou assim, todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, tá? Eu digo ao contrário, todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus vai ser aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador, tá? Porque fala assim, esse chamamento que Jesus Cristo, ele morreu por todos. Mas, então, o que acontece? Ele é universal, esse chamamento. Mas o convite é feito a todos. Ele não vai escolher grego, bárbaro, qualquer um. É para todos, né? Mas aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo é que vai ser filho de Deus mesmo. Tá? Então, isso é uma coisa que vamos ter que diferenciar. Como nós estamos falando de igreja, então, quem vai ser essa igreja? Né? Quem vai ser essa igreja? Aqueles que são regenerados. Tá bom, gente? Então, só para a gente deixar claro essa questão. Outra coisa, então a igreja é um corpo, gente. Lá em 1 Coríntios 12:27, ele fala assim, ora, vós sois do corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Então, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Lá em 1 Coríntios 12:27. Ainda aqui, ele fala que a igreja é um corpo, mas ele fala que, primeira coisa, nós temos a unidade. Ele fala assim, os membros são diversos, mas há um só corpo. Estamos todos ligados à mesma cabeça, tá? Uma outra coisa, a diversidade. Ele fala que nós somos diferentes uns dos outros, nós pertencemos ao mesmo corpo. Então, apesar da gente ser diferente um do outro, olha que coisa, vamos chamar, coisa meio difícil de entender. Nós somos diferentes, mas a gente pertence ao mesmo corpo, né? Não sei se vocês já pararam, às vezes, lendo aquele livro, mesmo do Apocalipse, ou de Daniel, quando fala de um ser diferente que tem cabeça, um monte de coisa. Então, é algo diferente. Então, essa ideia é assim do corpo. Embora temos diversidade, nós somos diferentes, mas pertencemos ao mesmo corpo. Nós todos estamos ligados ao mesmo corpo, né? Outra coisa, ele fala da mutualidade, uns para com os outros, né? E nós temos pregado nessa série falando muito do amai-vos uns aos outros.
servir-vos uns aos outros. Então, essa mutualidade, isso é algo do corpo de Jesus Cristo. Então, o cristão, ele vive nessa sintonia de um aos outros, né? Vocês vão ver mais um pouquinho na frente como que vai se dar tudo isso, tá, gente? Agora, a Bíblia também, que coisa interessante, ela usa algumas figuras para representar a igreja fundada por Jesus Cristo, por Jesus, que facilitam a compreensão de seu verdadeiro significado. Então, olha as figuras que ele usa. Ele usa uma figura, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a gente não vai ler agora, mas ele fala da casa espiritual, né? Ele fala que a igreja é a casa espiritual. Então, são algumas figuras, tá? Outra figura que ele fala, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23, ele fala que Cristo é o cabeça, né? Interessante, Cristo é o cabeça, né, da igreja, né? Aí ele fala que também, em Apocalipse, lá no fim da Bíblia, praticamente, 19:7, ele fala que Cristo, a igreja é a esposa de Cristo, né? Ele fala que a igreja é a esposa de Cristo, né? Então, figuras que nós estamos usando. E depois, em 1 Coríntios 3:9, ele fala que a igreja é edifício de Deus, né? Então, hoje a gente começa a imaginar uma igreja como um prédio, às vezes, né? A gente fala assim, lembra que a gente às vezes fala assim, hoje eu vou para a igreja, né? Para a igreja, o prédio da igreja, né? Então, aquela reunião de irmãos. Aí a pergunta que ele está fazendo para nós é quem é o cabeça da igreja? Né? A gente já até respondeu lá em Efésios 5:23, ele fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha que interessante, Cristo é o cabeça da igreja, mas ele salva o corpo todo, ou seja, ele dá vida pelo corpo que é a igreja. Tá? E isso é muito importante para nós. E agora, vamos falar um pouquinho da igreja primitiva. A igreja primitiva é aquela igreja, como quando tudo começou, né? Onde será que eles se reuniam, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, as igrejas elas se reuniam nas casas. Ezequiel, lê para mim de novo, Colossenses 4:15, por favor. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Beleza. Olha, obrigado, Ezequiel. Lá em Colossenses, então, ele fala assim, de uma mulher na igreja aqui, Ninfa. Não, olha que nome, né, gente? Ninfa. E uma coisa que a igreja, que Paulo está destacando aqui, é a igreja que ela hospeda na casa dela, né? Então, essa mulher Ninfa, ela só está na Bíblia porque um dia ela abriu a casa dela para ser uma igreja, né? É assim conosco hoje. Hoje nós temos os pequenos grupos, gente. Nós reunimos nas casas, né? E eu acho que é interessante que hoje nós estamos até em casas de viúvas, né? Eu mesmo participo da casa do PG da Cida, né? E, gente, é uma viúva, né? Interessante como Deus abre essas possibilidades. Então, eu só quero informar que essa ninfa, ela só está na Bíblia, né? O nome dela só está aí, porque um dia ela abriu a casa dela para ser um pequeno grupo, né? Ou, no caso dela, uma igreja, né? E eu acho isso é muito interessante, gente. Então, os pequenos grupos eles têm uma função muito grande na igreja, né? Então, nós costumamos falar que a igreja de duas asas é o pequeno grupo e o grande grupo que é a igreja, né? Então, isso é interessante. Agora, outro lugar onde a igreja primitiva se reunia, ele fala aqui que no cenáculo, lá em Atos 1:13, olha que ele fala assim, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Se percebe que aqui nós temos 11 discípulos de Jesus. Então, lembra, Atos é o livro quando a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo correndo, todo mundo está perseguindo a igreja, né? E aqui eles se reuniam onde? Cenáculo naquela época devia ser um quarto acima na casa. Ele falou, ó, subiram para o cenáculo, devia ser uma casa com sobrado, uma parte de cima, né? E aqui estavam os 11.
tá? Claro que não estava o Judas aqui, o traidor, né? Mas aqui estava, então, eles se reuniam ali. Como diz o meu amigo João, aqui se reuniram só a diretoria, né? Então, na realidade, basicamente era isso, tá? Então, no cenáculo. Outro lugar, olha, gente, onde que a igreja se reunia? No Rio, lá em Atos 16:13, olha o que ele falou, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos falando às mulheres que para ali tinham concorrido de novo, né? Então a igreja ela não tinha um local fixo, ora ela se reunia no cenáculo, ora no rio. Então a igreja ela não tinha um prédio ali na época. Claro que aqui nós estamos falando de um livro de Atos, onde a igreja era perseguida, né? Então eles não tinham local certo, né? Então vocês vão ver que na época de Jesus ainda tinha as sinagogas, lembra? Se reuniam na sinagoga, até Jesus falou lá, pequenininho, já falando do Pai dela, de Deus, né? Interessante, mas aqui no Rio, tá? Gente, eu tenho um vídeo para a gente passar agora, eu vou passar um vídeo, tá bom? Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Classe. Perceber então a maneira de eles entender o que é igreja, né? Vocês perceberam lá no comecinho, ele falou, em vez de nós irmos para a igreja, entrarmos na igreja, nós saíssemos da igreja, né? Então, a palavra certa seria chamados para fora. Então, a igreja está sendo convocada a sair das quatro paredes para ir para o mundo, tá? Então, essa é a ideia. A reunião de pequenos grupos, ela é muito importante. A nossa igreja, nós estamos desenvolvendo alguma coisa nessa maneira agora. Por exemplo, nós temos hoje em torno de 22 pequenos grupos. Imagina vocês que durante a semana, esses 22 pequenos grupos, se cada PG reunir 10 pessoas, né, em média, imagina aí então que daria em torno de 220 pessoas atendidas na semana, né? 220 pessoas sendo cuidada durante a semana, né? Porque no pequeno grupo é que as coisas acontecem, que todo mundo é cuidado, né? Nada contra uma mega igreja, né? Mas o interessante da igreja é o cuidado mútuo. Então a igreja é isso, né? Como corpo humano, a igreja é composta de muitos membros diferentes, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 26. Né? Então a ideia do pequeno grupo é isso. Agora, pensa assim com a gente aqui, tá? Imagina que desses 22 pequenos grupos que nós temos hoje, que eu estou falando que está uma média de 10 pessoas, claro que tem pequenos grupos que tem muito mais, né? Eu estou trabalhando com um número mínimo de 10 pessoas, um pequeno grupo, onde tem o anfitrião, que geralmente é um casal,
né? Onde tem um líder e um líder em treinamento. Então, a esposa do líder, 5 pessoas, aí mais 10 pessoas, tá? Então, 22 pequenos grupos com 10 pessoas daria 22 pessoas. Agora, olha a maneira de pensar no crescimento do pequeno grupo. Se cada um, gente, uma meta. A minha meta é 1. Se eu pegar, durante um ano, eu levar uma pessoa para o pequeno grupo, uma pessoa, né? E essa pessoa for entrar no pequeno grupo, aceitar Jesus e começar a crescer, e se cada pessoa desse pequeno grupo levarem uma pessoa, imagina, então, ao longo de um ano, ao invés de 220, eu teria 440 pessoas. Um ano, tá? Então, uma meta de uma pessoa não é muito, né? Eu não estou falando para a gente falar para 100 pessoas. Eu não estou falando para a gente levar 100 convidados. Uma pessoa. Então, se cada um levar essa meta de uma pessoa, gente, nós dobramos o grupo em um ano, né? O ano que vem, eu já começo com 440 pessoas num pequeno grupo. Olha que coisa maravilhosa. Ao fim do ano, daquele ano, se todo mundo, cada um, mais uma pessoa, que não é difícil, já vai ser 440, 840, 880. Gente, a igreja cresce. Então, era assim que a igreja primitiva ela crescia, nessa maneira. Aí talvez alguém fale, puxa, mas Toninho, ali o Espírito Santo agia. Gente, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo, tá bom? Só para a gente pensar nessa matemática de Deus, querido. Continuando aqui, então, como que Deus dispõe os seus membros? Então, nós vamos perceber aqui no versículo, nesse capítulo 1 Coríntios 12, no versículo de 12 a 26, no versículo 18, que como que Deus dispõe os membros na igreja, né? Outra coisa, um membro, será que é mais importante que o outro? Será que alguém é mais importante que o outro? Será que o André é mais importante que a Aline, que o Reginaldo? Então, vamos avaliar isso depois também. E como os membros devem agir entre si, tá? Então, nós vamos entender isso também, tá, gente? Então, vamos ver aqui. Em 1 Coríntios 12, ele fala assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Tem uma outra passagem aqui, no 12:18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, o que Deus faz? Eu já vejo muita gente falar, por exemplo, que Deus não chama o capacitado, mas Ele capacita o chamado, né? Então, aí nós estamos falando de dons, tá? Então, Deus coloca cada membro, cada pessoa, em cada corpo, em cada igreja ali, para ele crescer. Uma coisa que o pastor Paulo falou que eu achei fantástico é do fruto, né? A árvore, ela não dá fruto para ela, né? Por exemplo, a árvore de laranja, ela não se aproveita da laranja. Quem se aproveita da laranja é outras pessoas. Então, Deus não dá um dom para mim, para só eu aproveitar esse dom, ficar para mim esse dom. Então, Deus dá esse dom para mim, para que eu distribua para outros. Então, é assim na igreja. Então, nós temos que começar a imaginar como é que Deus quer que eu atue na igreja que eu estou servindo, que estou vivendo. Tá? Então, é essa a ideia, tá, queridos? Agora, em 1 Coríntios também, 12, 21 a 22, ele fala assim, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Gente, olha que interessante. Os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, não são necessários, né? Eu começo a imaginar aqui, por exemplo, sabe, aquele dedo do mindinho, por exemplo. Imagina, para que serve o dedinho do pé, né? Muitos já falaram que esse dedinho serve para dar equilíbrio ao corpo, né? Então, são coisas que a gente não... Puxa, por que né? Eu não deveria só ter os olhos, né? Não, mas... Então ele fala, não pode dizer a mão, não precisamos de ti, nem da cabeça, aos pés. Gente, é uma coisa interessante. Quando você machuca, qualquer parte do corpo dói na cabeça.
né? Já perceberam? Como faz falta uma coisa. E às vezes a gente coloca um membro vamos falar agora de organismo vivo nosso, né? Um membro mais importante que o outro, né? Eu falava com a Beth agora há pouco sobre o coração. O coração é importante, que manda tudo. Mas e aí, e a cabeça? E o olho? Né? Então é interessante isso aí. Né? Então, comparação dos membros. Então não podemos fazer essa acepção, vamos dizer a palavra certa. Tá? Agora, e fala também da cooperação dos membros. Ele fala assim, em 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, de novo, aquela coisa, vamos cooperar um favor um dos outros. Né? Se alguém está sofrendo, eu vou estar com ele. Se está sorrindo, vou estar com ele. Né? Então, muito disso a gente aprende no pequeno grupo, né? Vivendo no dia a dia, né? O apoio, né? Às vezes no velório a gente está junto, mas também numa festa de aniversário está junto também. Então é em favor um dos outros. Então a ideia básica do pequeno grupo é isso mesmo, tá, querido? Outra coisa. Agora, quais são alguns, não vou falar todos, mas alguns dos propósitos da igreja, né? Então, o primeiro propósito que nós vemos aqui Jesus, lá em João 4:23, ele fala assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nessa passagem, João 4:23, Jesus está falando com aquela mulher samaritana, né? Lembra que ela fala para Jesus, olha, meus pais adoraram no monte, né? Então, é a mesma coisa. Jesus fala para ela, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai, ou seja, os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, não tem local mais para adorar. Lembra que nós vimos lá, a igreja se reunia no Rio, no cenáculo, se reunia em vários lugares. Então, aí Jesus ainda contradiz agora e fala assim, não, agora vão adorar em espírito e em verdade. Né? Então, isso vai para a terra, tudo aquilo que a gente tinha, aquele simbolismo, olha, eu vou no monte, eu vou orar ali, que Deus vai estar ali. Né? Não precisa, gente. Nós vamos orar, Jesus vai estar em nós. Jesus falou, lembra que ele falou assim, quando eu for, vou enviar-lhes o Consolador, que é o Espírito Santo. É ele que vai estar em nós. Né? Então, ele vai estar em nós agora. Então, nós podemos adorar ele em verdade, em espírito. Tá ok? Outra coisa, aqui, uma outra das maneiras. André, lê para mim aqui, 1 Pedro 2,9, por favor, só para mim não falar sozinho. 1 Pedro 2,9. Uhum. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perfeito. Só vou abrir um pouquinho aqui, para a gente conversar um pouquinho aqui, gente. Então, um dos propósitos, esse propósito da igreja é de proclamarmos as virtudes de Deus. Agora, alguém sabe o que é essa virtude, gente? Qual que é essa? Então, qual que é essa finalidade? Qual que é o objetivo da igreja, então? Qual que é a virtude? Que virtude é essa, gente? Quando fala em virtudes, o que a gente imagina? Eu acho que é ser fiel, né? Persistir naquilo que você crê, que você confia, né? Uhum. Conhecer mais e mais da vontade de Deus. Eu sinto que é isso. Beleza. Tá bom, Beth. Então é isso. Ô, Toninho, Oi, pode falar. eu acho que quando fala de proclamar virtudes daquele que vos chamou, está falando a respeito de Deus, de que a igreja ela deve proclamar as virtudes de Deus. Uhum. E está atrelado em relação a quem Deus é, né? Que a igreja é proclamar Deus através daquilo que ele é, daquilo que ele representa, né? Na Bíblia nós vemos vários atributos de Deus, né? A onipotência, onisciência, onipresença, e o papel da igreja dentro desse contexto aí de proclamar as virtudes levar ao conhecimento das pessoas
quem Deus é através da sua virtude, através dos seus atributos. Obrigado, Daniel. Gente, é isso mesmo. Obrigado, Daniel, pela cooperação, obrigado, Beth. Mas é interessante, ele fala assim, olha como que está esse versículo aqui, gente. Eu fico arrepiado quando eu vejo. Ele fala assim, vós, porém, sois raça eleita. Ele fala, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Gente, esse aqui, você tem alguma coisa na Bíblia, é isso aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, nós somos exclusivos dele. Então, gente, coisa maravilhosa você ser exclusivo, né? Sabe, quando fala assim, sabe com quem você está falando, né? Aquela que, mais ou menos assim, você é exclusivo, né? Exclusivo de Deus. Aí fala, por que tudo isso, né? A fim de falar das virtudes de Deus, falar da Criador de Deus, falar daquilo que Ele fez na minha vida. Então é isso, né? Ele nos chamou das trevas. Olha o que ele fala ainda, para uma luz linda. Então é isso, gente. Então, agora, raça eleita, não tem. Ele fala que somos nós, né? Nós somos raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Gente, então, isso não tem. Isso. Você tem na Bíblia algo de motivação para a gente viver. Esse 1 Pedro 2,9. Tá? Eu acho fantástico. Ele chama a gente mesmo, ele nos fala por que nós estamos aqui, né? Então, qual o propósito? E algumas passagens da Bíblia vai falar que o nosso reino não é daqui, nós somos embaixadores do outro reino. Gente, que coisa maravilhosa, né? E aí eu começo agora a pensar, por exemplo, naquele ladrão da cruz. Lembra que Jesus estava lá? Ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, né? E um falou assim, Senhor, lembra-se de mim quando estiver no paraíso. Então, olha, aliás, ele falou, lembra-se de mim quando estiver no teu reino. Então, aquele ladrão, ele reconheceu Jesus como um rei, né? Aí Jesus falou para ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gente, ainda hoje, né? Então, sabia que aquele ladrão ia morrer, porque ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, né? Interessante você ver quando você reconhece esse Deus que é tudo, né? Ele dá vida, ele tira, ele salva, né? Ele tem o poder de curar, de ressuscitar, como ressuscitou Lázaro. Ele podia muito bem falar para o ladrão, olha, calma aí, você vai sair daqui já, vai sair andando, né? Mas não era isso o propósito de Deus. Mas, então, esse do reino, a raça eleita, gente, não tem coisa igual. Então, isso é fantástico. Outra coisa aqui, em Mateus 28:19, fala assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E às vezes a gente vai fazer sempre o id, mas a gente esquece, depois que tem essa palavra portanto, a palavra a seguir é mais importante. Então ele fala, ide, portanto, fazer discípulos. Então uma coisa mais importante, né, é fazer discípulos. Né? Não é o ir, porque às vezes a gente só quer ir, né? Mas e aí fazer discípulos? Não, né? Então fazer discípulos é importante. Então treinar pessoas, né? Treinar pessoas para estar com a gente, treinar pessoas para estar dirigindo um pequeno grupo, isso é interessante. Então a gente não pode parar. A Bíblia fala que a gente ainda quando for velho, a gente vai florescer, gente. Isso na matemática de Deus só existe, tá? Enquanto a gente depois de velho se aposenta, a Bíblia fala, não, você vai produzir frutos, né? Isso é interessante, né? Outra coisa, aqui em Atos 13:2 fala, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, servir, né? Servindo eles ao Senhor. Então, do propósito da igreja é servir. Temos um dito popular por aí que fala assim, aquele que não vive para servir, não serve para viver. E é verdade. Nós temos que viver para servir. Outra coisa que eu estou pensando aqui agora, enquanto vocês devem também estar pensando em alguma coisa, mas Jesus, lembra que ele pegou na ceia, naquela última ceia lá, naquela quinta-feira santa, o pessoal chama, né? Ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele falou justamente isso, né? Ele falou de, entre vós, né? Aquele que não fizer igual eu faço, não é digno de mim.
né? Então, é interessante. Então, é trabalhar nesse propósito de servir uns aos outros. Uma outra coisa, aqui em Tiago 2, 15 a 17, ele fala assim, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitando do alimento cotidiano, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui no versículo todo, se a gente for ler, a gente vai perceber, gente, nós como igreja, nós temos que ajudar aqueles necessitados, né? Às vezes a gente não quer juntar só para nós, só como igreja, mas é dividir. E graças a Deus que o Horto do IP tem feito campanhas maravilhosas, né? Tem acolhido a comunidade, né? Então, criamos até agora, o mês passado, retrasado, um instituto, chama-se Instituto Equipar, para ajudar as pessoas da comunidade mesmo, né? Então, para viver é um braço da igreja ali dentro, né? Então, a ideia básica é essa, é dar treinamento, é dar cursos, é fazer alguma coisa, né? Beth, você ensina, deixa esse menino treinar os pessoal a aula de espanhol ali, né? Ele pode nos ajudar bastante, seu filho pode dar aula de espanhol lá para as crianças, né? Olha, com certeza, ele gosta, hein? Olha, seria bom. Você falou que ele tem 15 anos? Quantos anos? 10? 10 anos. Olha, a pessoa treinar espanhol para as crianças, né? Então é isso. Então a ideia básica, gente, é isso mesmo. É dividir, ajudar, né? Então, graças a Deus pela visão da nossa igreja, né? Agora eu estou falando como coletivo, igreja como coletivo, né? Embora cada um de nós somos membros, parte do corpo, agora eu falo de igreja como coletivo, tá? Agora, Deus chama líderes para a sua igreja e dá a eles dons espirituais de liderança, como o de pastor, para que o corpo de Cristo esteja. Agora, aí vem Efésios 4, 11 e 13, ele fala assim, e ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, acho que até o André falou alguma coisa, mas interessante. Então, olha, por que são os dons? Então, por que Deus dá um dom para cada um? Um dom de pastor para alguém, um dom de evangelista para outro, né? Pastores e mestres. Então, por que ele dá esse dom? Para aperfeiçoar o corpo, né? Para a edificação do corpo. Então, é essa a ideia de Deus. Deus, de novo, a gente volta a falar, Deus não dá um dom para a pessoa para ficar guardado, né? Quando você começa a ler as parábolas do talento, você vê que teve um que pegou o talento lá, aquele talento de ouro lá e guardou, escondeu, né? Aí outro já pegou o talento, outro pegou 2 talentos, já foi, negociou e já voltou com 4 talentos. Aí outro pegou 5 talentos, voltou com 10, né? Aí Deus chega e fala assim, aquele que tem 1, Deus tira e dá para aquele que tem 10. Aí você fala assim, puxa, mas Deus, é injusto. Não, ele pegou aquele talento e deixou lá enterrado. E tem mais, ele falou assim, Senhor, eu sabia que o Senhor é bravo, é rude, né? Então eu guardei aqui o meu talento. Não era para isso. Ele falou, você não devia negociar, pegar esse talento, multiplicar ele, né? E às vezes a gente tem essa parábola aí dos talentos, né, Toninho? A impressão que a gente tem é que Deus já sabia da capacidade de cada um. Tanto é que porque tinha maior capacidade, ele deu 5, porque ele já sabia de antemão que aqueles 5 ia transformar em 10. E assim por diante. É verdade, mas é interessante, Ezequiel, ele fala também na palavra, ele falou assim, servo, você fosse, aquele de 5, ele falou, você fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, tudo ele colocou como pouco, você fosse fiel no pouco, porque Deus tem muito, né? Então, ele falou, aqueles 5, para Deus ainda era pouco. Ele falou, você fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, é isso. Então, na realidade, ali Deus, claro que Deus sabe todas as coisas, Deus é onipresente, onisciente, ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco comigo, com você, mas ele tinha que dar o talento para cada um, deu 1 para 1, não é que aquele lá, aquele cara, podia ser que aquele de 1 lá produzisse 2, e o outro lá do 5 tivesse enterrado também. Mas, olha, como que é as coisas, né? Então, depende muito de cada um. Então, nós temos que trabalhar. Como nós falamos naquele versículo anterior, lá atrás, nós falamos o seguinte,
do fruto, né? Então, nós temos que produzir fruto, né? A gente não pode ficar meio que com medo, olha, tem que produzir, né? Nós temos que falar desse Deus que me salvou, que salvou você, então, sem medo, tá bom, querido? Obrigado, Ezequiel. Nada. Agora, como o corpo de Cristo, família de Deus deve viver e conviver, gente? Só para a gente entender essa parte, então, ele deve, lá em 1 Pedro 4, 8, 9, fala assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí ele fala, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Gente, já pensaram nisso? Ser mutuamente hospitaleiro, ainda sem reclamar, né? Já pensaram nisso, a situação, gente? E a gente reclama às vezes porque não tinha alguma coisa, né? Mas ele fala, sede mutuamente hospitaleiros, né? Então, essa é a ideia, tá? Outra coisa, Filipenses 1:27 fala assim, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, né? Então é interessante. Vivei, acima de tudo, de modo digno. Ó, ele ainda coloca essa palavra digno, é forte, tá? Então, é assim que a família de Cristo, a igreja, tem que viver e conviver, né? E a gente costuma dizer que uma coisa interessante, lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé, a gente até fala assim, puxa, naquela arca ali, gente, imagina, você estava lá junto com animais, devia ser algo, e lembra que estava tendo um dilúvio, estava chovendo direto, então ninguém tomava banho, né? Só uma sujeira aquilo ali, né? Mas naquela arca, gente, ali tinha vida, né? Lá fora tinha morte. Então, ainda que nós estamos ali numa igreja, a gente às vezes fala, puxa, mas a igreja tem tanta falha. Claro que vai ter falha, porque a igreja ela é reunião de pecadores, né? Então vai ter falha. Olha, mas não era para ter. Mas tem, né? Quando nós começamos a ler o livro de Coríntios, a gente lembra que tinha problema aquela igreja ali também, né? Então, se você começa a ler a Bíblia, você começa a ver a família de Jacó, tinha problema, né? Aliás, os dois primeiros filhos da Bíblia, um já matou o outro, Abel e Caim ali, já deu problema, né? Então, mas Deus ama a família, Deus ama a igreja, tanto é que ele criou isso tudo, tá, gente? Vamos lá. Gálatas 6, 9 a 10, ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a gente não pode cansar de fazer o bem. Às vezes a gente fala assim, eu faço ali, mas ninguém nem me agradece, né? Gente, não tem problema. Ele fala assim, não cansemos de fazer o bem, eu tenho que fazer o bem, né? E fala assim, ele fala aqui mais abaixo, ele fala, enquanto tivermos oportunidade. A gente não sabe o dia da manhã. Às vezes uma coisa que eu deixo de fazer hoje, amanhã talvez nem precise mais, né? Aí ele fala aqui no finalzinho, mas principalmente aos da família, da fé. Então nós devemos fazer bem fora? Devemos, mas para os irmãos da igreja, mais ainda, né? Mais ainda, tá bom, queridos? Então a ideia básica é isso mesmo. Agora, uma coisa que ele nos traz para a gente, em Hebreus 16, ele fala assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui, vossos guias, que chama, é os pastores, né? Nossos pastores. Então ele fala assim, obedeça aos vossos pastores. Isso é interessante. Ele fala mais, sede submisso, né? Pois velam por vossos nomes. Então, cada pastor, ele ora. Eu sei que o pastor Edgar ora por nós. Eu sei que o pastor Paulo ora por nós. Eu sei que o pastor Rogério ora por nós. E sei que nós aqui também oramos um pelos outros. E isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Então, ele fala, obedecer aos vossos guias, aos vossos pastores. Aqui. A ideia é dos pastores, tá? Gente, aqui nós estamos entendendo essa figura. Então, olha que interessante. O corpo da igreja, ela é formada por eu e você. E o cabeça é Jesus. Esse cabeça, Jesus, é o dono da igreja, que é o Cristo.
Então, a ideia básica hoje é isso. Então, essa é a figura que nós queremos deixar para vocês como corpo, a igreja, que somos eu e você, Jesus como cabeça. Então, é isso que nós aprendemos hoje, né? Eu quero já agradecer a vocês pelo tempo que a gente já passou, tá? E legal, queridos, eu vou só descompartilhar minha tela. Deixa eu interromper o compartilhamento. Como que eu estou aqui? Beleza, deixa eu mudar aí. E eu já vou também, queridos, parar de gravar, que daí a gente já... Aliás, deixa eu orar primeiro, que depois a gente bate um papo para eu gravar e a gente bate um papo, tá bom, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, ainda na tua presença, eu quero te agradecer por esse tempo, falar um pouco da tua igreja, falar um pouco da tua causa, meu Pai. Obrigado por esse tempo maravilhoso de passar com os irmãos aqui, aprendendo com eles também, com a Beth, com o André, com a família Negreiros. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por Ezequiel. Obrigado, Senhor Deus, pela Rafa. Obrigado por cada um, Pai amado. Eu quero te agradecer por hoje, que nós possamos continuar ligados na videira que é o Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome do teu Filho amado. Amém.